Oi, gente. Meu nome é Pedro Castel, né? Eu sou um psicoterapeuta haitiano e trabalho desde 1980, né, com psicoterapia corporal. Eu sou coordenador, junto com mais 4 outras pessoas, né, do IFP, que é Instituto de Formação e Pesquisa William Reich, que a gente dá formação em Reich, né? E aí eu fui procurado por uma aluna da Santa Úrsula, né, para falar um pouco de Reich, né? Ela me deu um roteirinho, 3 perguntas, para a gente falar para o pessoal da Santa Úrsula com quem é Reich, né? O que é o trabalho reichiano. Então a primeira pergunta é qual é a diferença, né, na minha opinião, da psicoterapia reichiana e das demais linhas psicanalíticas. Aí a gente tem que entrar um pouquinho na história, né? Em 1919, o Reich conhece o Freud, ele é contemporâneo do Freud, né, apesar de uma diferença de 41 anos. Ele conhece o Freud porque ele estudava medicina e ele achava que a sexualidade era uma questão importante na medicina e não era dada, né, no currículo. Então ele encontra um grupo de estudo que estudava isso, ele ajuda a formar também o grupo, e ele é encarregado de entrar em contato, né, com Freud, principalmente por causa do texto, né, os 3 ensaios da teoria da sexualidade, que é um texto famoso do Freud, importante, né, onde ele fala, inclusive, que existiria uma sexualidade infantil, né, que isso era um grande tabu na época. Ele se encanta pelo Freud, pela teoria psicanalítica, e ele passa a fazer parte do movimento psicanalítico, né? Ele é aceito, inclusive, na Associação Psicanalítica de Viena bem cedo, né? Ele ainda nem era formado, tinha 22 anos, se não me engano, né? E passa a trabalhar com isso, e ele trabalha um bom tempo com psicanálise, né? Até que ele é expulso. Né? Ele é expulso no seguinte sentido: ele vai para um congresso, chega lá, falam para ele que ele tinha sido expulso, né? Nesse momento ele já morava em Berlim e era associado ele se muda de Viena, né, onde ele conhece o Freud, para Berlim, e aí ele é expulso da Associação Psicanalítica Alemã, né? E consequentemente da IPA, né? Da Internacional, Associação Internacional Psicanalítica. O motivo, né, que ele foi expulso não foi um motivo teórico, ao ver da maioria dos haitianos, né, e de alguns até psicanalistas que concordam com a gente, né, foi um motivo político. Qual foi esse motivo? O Freud acreditava, né, em 1933 o Hitler sobe ao poder, né, e o Freud acreditava que a psicanálise poderia conviver com o nazismo, né? E tendo uma pessoa que era afiliada ao Partido Comunista, o Reich era afiliado ao Partido Comunista, apesar de depois ter sido expulso também do Partido Comunista, né? Isso é interessante. E isso era uma pedra no sapato desse projeto, né? Porque tem um comunista que era, né, exatamente o contrário do nazismo, as pessoas de esquerda no nazismo foram perseguidas e tal, né? Depois se viu, né, que esse projeto do Freud foi inviável, os livros do Freud foram queimados, assim como do Reich também foram queimados pelo nazismo, né? E o Freud teve que fugir para Londres, né? Mas o Freud acreditava nesse momento e ele foi expulso, né? Ao se ver expulso, obviamente, ele não mais considerava o seu trabalho psicanálise. Mas nós, lá do Instituto, eu, né, e os meus pares lá, a gente acredita que há uma continuidade, né? Porque a gente continua trabalhando com a transferência, contra a transferência, a pulsão, né? Defesa, né? Conceitos como defesa, resistência, né? Que a resistência é a defesa no set analítico, né? Esses conceitos, né? O manejo da transferência, tudo isso a gente continua trabalhando, apesar de trabalhar também com outras coisas, né? Então, há para nós uma continuidade, né? Não sei, né, se a gente poderia se situar como somos mais né, uma linha psicanalítica, né? Certamente muitos psicanalistas não vão concordar com isso, né? Mas também dentro da própria psicanálise, né, os lacanianos não concordam que o Winnicott seja psicanalista, por exemplo. Não, ok, tudo bem. Eu acho que existe essa continuidade, né? A segunda pergunta é como se aplica na clínica os conceitos de pulsão, defesa, resistência
e como é a intervenção diretamente no corpo. Bom, o conceito de pulsão, né, do Freud, né, ele fala claramente, né, que é um conceito limítrofe entre o biológico e o psíquico. Né? E isso é perfeito para o Reich, né? Porque o Reich vê uma unidade, né, indissolúvel entre o psíquico, né, e o corporal, né? Tendo como uma liga o energético, né? Vamos dizer, com um substrato disso o energético. Então, o conceito de pulsão se mantém, ok, tranquilo, né? E as defesas e resistências, sim, porque quando ele era psicanalítico, ele vai construir, né, o conceito de caráter, né? O caráter é exatamente aquele jeitão da pessoa, né, mas articulado com toda, né, toda a rede de defesas que é construída pelo sujeito, que vai dando um jeitão de ser. Né? E o Reich vai vendo dinâmicas de caráter diferentes para ajudar você a entender um pouco o seu cliente. Não que você tenha que encaixar o seu cliente num caráter, né? Mas você sabendo certas dinâmicas, né, você pode entender um pouco melhor como funciona o seu cliente e, consequentemente, desfazer, né, esse circuito de construção de defesas de forma contrária para liberar a pessoa dessas fixações. Né? E a continuidade da pergunta é como a intervenção direta no corpo. Né? Então a gente precisava entender que, né, existe o Reich vai percebendo que, né, que essa couraça psíquica, ele chama inicialmente de couraça psíquica, né, ela corresponde a uma couraça biofísica. Né? Como? Por exemplo, se um sujeito, né, no trabalho levanta uma sobrancelha, né, em certas situações, e isso seria um traço de caráter biofísico. Né? E você percebe na dinâmica de caráter dele, né, que ele tem uma questão narcísica, né, que ele tem uma questão de se defender, né, de uma sensação de inferioridade profunda dentro dele. Né? Então ele tem uma relação com os outros onde ele se coloca no lugar de superioridade como defesa. Né? Então, funcionalmente, esse levantar da sobrancelha, ele corresponde, né, funcionalmente, né, são coisas diferentes, um é psíquico, o outro é biológico, né, tem suas características próprias, mas funcionalmente corresponde, eles podem ser trocados um pelo outro, né, com a mesma atitude. Você pode trabalhar, né, dizer assim, você percebe que em certas situações você levanta a sobrancelha, né? Levanta, o que você sente, né? Por que você levanta? Em que situações você levanta, né? Você vai trabalhando aquilo e vai percebendo o que está por detrás disso, né? Que é uma tentativa de ter uma relação de superioridade para encobrir a sensação de inferioridade. Então há uma funcionalidade, né? Existe uma completude entre os dois, né? E uma amálgama. Né? Esse é o grande pulo do gato do Reich, que é essa coisa intrínseca entre o corpo e o psíquico, né? E tendo uma base energética para juntar os dois. Né? E o trabalho corporal direto ele pode ser de duas maneiras gerais, né? Através do abrandamento, ou seja, a sedução do organismo para ter uma funcionalidade melhor, né? E aí ele tem um conceito, né, desde a fase psicanalítica, que é a potência orgástica, né? Porque ele acreditava numa economia sexual, né? E essa economia sexual ele vai percebendo que alguns clientes, né, que ele tratava, interpretava exaustivamente, chegava a voltar depois ainda com traços neuróticos, né, com dificuldades ainda na vida, e aqueles que alcançavam uma certa felicidade sexual e amorosa, né, passavam a não voltar mais, né? Mesmo que não tenham sido exaustivamente tão interpretados. Né? Então ele passa a ter esse conceito, né, de objetivo do processo terapêutico de alcançar, né, ou se aproximar dessa potência orgástica. Né? Quanto mais você se aproximava, mais você tinha uma né, uma autorregulação melhor, né? E consequentemente estava menos neurótico, né?
E aí você tem conceitos, né, de uma saudabilidade, né, é uma palavra que eu inventei, né, de um contínuo de saúde, né, essa saudabilidade de poder puxar o organismo para essa saudabilidade, esse funcionamento melhor, né, através de massagem, né, aí, por exemplo, você tem a Gerda Boyce, né, que trabalha com a peristalse, ela bota o estetoscópio, ouve, né, os barulhos da peristalse, cada barulho corresponde a um certo desfazer da couraça, ou um stream, né, que é uma ondulação desse processo, né, porque a gente vai ver que o Reich vai trabalhar, quando ele trabalhar no corpo, por exemplo, com parasimpático e simpático. Né? Então, o simpático ele tá muito próximo do que a gente chamaria de uma contração no organismo, né? E medo e angústia. Né? E o parasimpático ele estaria muito mais do lado do prazer, né? E do amor, né? E da expansão. Então, no parasimpático, a peristalse é estimulada, né? E no simpático ela é paralisada, né? Então, a gente tem essas formas, né, de funcionamento. Então, você pode seduzir o organismo a funcionar melhor ou você pode encantoar esse organismo, acirrar o próprio bloqueio. Né? Então, por exemplo, se você tem um cliente, né, que está falando de uma coisa triste e tem um sorriso nos lábios, né? Foi muito triste aquilo, foi muito triste mesmo para mim. Né? Então você pode pedir para ele começar a exagerar esse sorriso, né? Acentuar isso e tal, não sei o que, até que possa vir, talvez, provavelmente, uma tristeza, né? Ou uma raiva, né? Da frustração que ele teve, né? E que ele não está podendo expressar. Né? E que aquele sorriso é uma tentativa de descarga, né? de ansiedade para se proteger de entrar em contato com essa coisa mais profunda. Né? Então é uma forma de acerramento. A gente tem que tomar mais cuidados com o acerramento, porque você precisa saber se esse organismo tem a capacidade de achar essa saída. Né? Mas é uma forma de trabalhar. Né? Então, dessas duas formas, aí você acopla várias técnicas, né? Eu falei da Gerda Boyce, mas você tem o Navarro com os Atins, né? Que são propostas de fazer movimentos, né? Com o corpo determinados, né? E que para o Navarro, por exemplo, esses movimentos são feitos em tempos determinados, vai aumentando esse tempo até poder desfazer, né, aquele bloqueio. Mas, por exemplo, eu trabalho muito com emergente, né? Ou seja, eu vou percebendo como é que o corpo vai reagindo e posso interromper, né, esse movimento a qualquer momento. Né? Esse movimento não tem uma performance ideal, né? Não é um exercício no sentido de ter uma performance ideal. Quando o cliente tenta fazer o movimento, ele faz da sua forma naquele momento, né? Que é o que é possível para ele. A gente vai trabalhando isso para que cada vez mais esse movimento seja fluido, né? E consequentemente apresente, né? Uma energia fluida no organismo. Esse é o trabalho corporal. Né, que você pode acoplar várias técnicas fazendo essa leitura geral, né, do Reich, que tem essa compreensão teórica, né, de como funciona o corpo, o parasimpático, o simpático, o metabolismo, os hormônios, né, tudo isso, esse complexo, e o psíquico, né, esse complexo que é uma unidade. Né? E que você, quando você está neurótico, né, você está retendo uma emoção, né? O Freud já dizia, né, desde os estudos da histeria, que está estrangulando um afeto, né? Ou seja, você está impedindo que aquele afeto faça todo o seu processo de descarga e externalização. Né? E aquilo fica no corpo. Né? Aquilo é preservado no corpo, tanto é que quando você desfaz a repressão ou o recalque, né? O recalque a escola francesa usa, eu gosto mais de repressão mesmo, né? Que tem mais a ver com o termo alemão, e quando você desfaz aquela repressão, volta aquele mesmo afeto. Né? Por quê? Porque de alguma forma ele foi preservado, né? Enquanto corporalidade, né? Dentro de você, né? E ao mesmo tempo existe uma qualidade, porque quando você fala de expansão, né, você tem um movimento num sentido, quando você fala de contração, é um movimento no outro sentido. Isso é uma qualidade, não é uma qualidade de representação do raciocínio que a gente tem,
né, no sentido de qualificar isso, né, mas é uma qualidade energética e corporal, né, biológica. Então, esse afeto é revivido, né, novamente quando é desfeito, né, a couraça, né, a couraça corporal, a couraça psíquica, né, que são uma coisa só para o Reich. Esse seria o trabalho corporal. A última pergunta é, na clínica, as 3 técnicas terapêuticas desenvolvidas por Reich, né, análise do caráter, vegetoterapia e orgonoterapia, são aplicadas. Ou seja, qual o fio condutor entre elas? Bom, o fio condutor é o próprio construto que o Reich foi fazendo, né, que foi levando, né, a construção desse processo. Né? O Reich foi percebendo, né, quando ele era psicanalítica, que o inconsciente estava no corpo. Né? Por exemplo, um sujeito vai contar, para pegar um exemplo meu, né? Um cliente meu vem contar um assalto. Né? E ele fala, eu pergunto dele, aí como você se sentiu no assalto? Então, não senti medo não. Aí você olha para a pupila dele, está dilatada. Você percebe, né, que há uma vasoconstrição periférica, né, ou seja, a pessoa está pálida. Se esse medo é crônico, né, que ele reprime o medo porque exatamente já houve outros medos que ele não soube lidar lá na infância, né? Então esse medo é mais um que é somado, né, nesses medos escondidos, né, colocados por debaixo do tapete, como poderia se dizer. Então esse medo, esse eletrônico, você olha para a pele dele, por exemplo, é uma pele esfarinhenta, uma pele sem vida, né? Porque não tem energia para a periferia, né? Há uma contração, a energia fica no centro, né? Ela não se expande tanto. Né? Então você está vendo ali que o cara tem medo, mesmo ele estando dizendo, e ele acredita mesmo, né? Conscientemente ele não tem contato com aquele medo. Né? Ele não sabe que tem medo, mas ele tem medo e o organismo dele funciona com medo. Né? Funciona o tempo todo em alerta. Né? Isso é um desgaste, né? Isso pode levar inclusive a doenças e tal, a desenvolver o que o Reich falava de biopatias, né? Que são doença, né? São doenças construídas pelo próprio organismo. Então, no início nós temos a libido, né, da psicanálise, né, o Reich trabalhava com isso. Depois, na vegetoterapia, ele vai falar de uma bioenergia, e na orgonoterapia ele vai falar do orgon, né, que essa bioenergia era limitada ao corpo do sujeito, né, a cada organismo vivo em si. Né, e o orgon é uma energia cósmica. Né? Hoje muito pessoal está falando, né, da física quântica, né? A concepção de energia e matéria da física quântica é muito parecido com o orgon. Né? O orgon concentrado é matéria. Né? Então, por aí vai. Mas qual é a diferença técnica? Né? O que tem uma diferença, por exemplo, do trabalho ergonômico, né, de um trabalho de vegetoterapia? Muito pouca coisa, na verdade, porque as coisas já aconteciam antes. Né? Assim como a transferência acontecia na hipnose, né? Só o Freud não se dava conta, né? Ele vai se dar conta a partir de um certo momento, né? Inicialmente nos estudos sobre histeria, né? Mas depois ele vai ampliar, né, esse conceito, né? Era bem reduzido, né, nesses estudos, era uma forma de defesa, uma das formas de defesa, mas ele vai ampliar esse sentido que vai englobar, né, a própria hipnose. Na verdade, assim, não é o hipnotizador que hipnotiza, né? É, na verdade, o hipnotizado que se permite ser hipnotizado. Né? Isso é uma transferência. Precisa ter uma coisa positiva, senão não há hipnose. Né? Tanto que o Freud abandonou isso, porque nem todos os clientes deles eram hipnotizáveis. Mas voltando à nossa história, né? Então na ergonomia a gente vai trabalhar com o campo. Né? Se a gente tem uma energia, né, que está em volta da gente, né, é o campo. E aí, quando a gente interage com outro campo, né, você cria um campo energético, né, e afetivo, né, entre os dois. Né? E existe também o que o Reich vai chamar de sensação de órgão. Né? O Freud falava, né, de deixar a mente livre, né, para você captar o inconsciente do outro nas associações livres e tal, e perceber né, como é que eram feitas essas ligações, mas, né, sem muita interferência das suas próprias coisas. Né?
e o Reich vai falar dessa sensação de órgão, que é uma apreensão energética do outro, né? Para percepção de como é o funcionamento geral do outro, né? Para você ter uma intervenção melhor, né? De acordo com o que você percebe o outro. O contato para o Reich, né? É um conceito de percepção do que está fora, mas também um conceito da sensação que você tem a partir dessa percepção, né? O que você sente com essa percepção, né? Então é uma totalidade, né? Que se faz aí, é uma gestalt que se faz aí, né? E nesse sentido a ergonomia trabalha às vezes sem tocar, né? A imposição de mãos, por exemplo, pode ser, né? Dar um contorno para um corpo, né? E isso é muito usado principalmente para estruturas de eu muito fragilizadas, né? Que não teve uma construção de um ninho afetivo suficiente para se desenvolver. É muito preciso que exista uma maternagem, né? Um loading, como diria o Winnicott, né? O Winnicott é muito próximo do Reich, né? Nesse sentido, para construir, né? Para construir esse ego de uma maneira mais funcional, né? De passar pelos desenvolvimentos que ficaram precários, né? Na construção do eu, né? Então essa ergonomia, além disso, a ergonomia trabalha com os aparelhos ergonômicos, né? O acumulador de ergon, por exemplo, e tal. Mas isso a gente não trabalha dentro da clínica, né? Eu tenho até um acumulador de ergon e eu indico para algumas pessoas que têm algumas biopatias, né? Para ajudar a desenvolver isso. A gente trabalha mesmo na clínica com esse campo, né? E com essa sensação de órgão, né? Bom, espero ter dado uma ideia bem básica, né, do trabalho reichiano, né? O Reich escreveu muitas coisas em muitos campos, né? Ele tem assim como Freud, né? Ele fala de muitas coisas diferentes, mas assim, a grosso modo, acredito que eu possa ter qualquer dúvida, né? A pessoa que entrou em contato comigo tem meu telefone, podem me procurar para ter mais esclarecimento. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço, um bom dia.